Nós estamos passando por um momento extremamente delicado, né, da questão política brasileira. Eu diria que nós estamos passando por um processo de disfuncionalidade, ou seja, a separação dos poderes e as prerrogativas de cada um dos poderes da República deixou de ter nitidez. Nós estamos vendo a hipertrofia de um poder que é o judiciário em cima do legislativo e até do executivo. No caso do executivo, com uma certa complacência, né? Porque as ADPFs hoje, na verdade, são uma formulação de políticas públicas por parte do Poder Judiciário. Mas o Poder Executivo está aparentemente satisfeito com essa proximidade com o Judiciário. No caso do Legislativo, não. A prerrogativa dos parlamentares, e o artigo 53 da Constituição, vem sendo, e a palavra da moda, relativizado. E essa é a preocupação maior da oposição nesse momento. Uma democracia vibrante, uma democracia que existe de fato, e não a democracia tutelada, ela só será efetiva se os parlamentares puderem exercer a sua prerrogativa de parlamentar sem o receio de serem tutelados ou perseguidos por suas palavras ou opiniões. Esse foi o tema principal da nossa conversa com o senador Rodrigo Pacheco hoje. Também tema de uma conversa que tivemos com o senador Rodrigo Pacheco na ocasião do mandato de busca e apreensão que foi deferido contra o deputado Carlos Jordi, objeto também de uma conversa que tive com o senador Rodrigo Pacheco no Colégio de Líderes um pouco antes, né, do fim do período legislativo do ano passado, ou seja, o fortalecimento e a afirmação do poder legislativo que representa a população brasileira. Então, mais do que a questão da MP, essa questão da prerrogativa dos parlamentares e do parlamento foi o tema dessa conversa. Sim, a questão da MP também foi tratada, mas que é importante, porque, veja, foi um projeto que foi discutido e aprovado dentro do parlamento, nas duas casas. O presidente da República opôs um veto, esse veto foi ultrapassado e a lei foi promulgada pelo presidente do Congresso Nacional. E o governo, inopinadamente, aliás, ele tem feito isso, tem tangenciado o legislativo na hora em que é contrariado, né, o que mostra uma pouca afeição ao processo democrático, né? Ele manda um projeto de lei na contramão do que foi aprovado. E o pior, o ministro Haddad passou praticamente 6 meses afirmando que iria mandar um projeto que permitiria uma renegociação ou uma alternativa. Isso não aconteceu. O que aconteceu foi, na verdade, uma espécie de negação da ação parlamentar. E o presidente Rodrigo nos disse hoje que havia acertado com o ministro Haddad que, no que tange a questão das alíquotas previdenciárias dos municípios e da questão da desoneração, logo após o Carnaval, o governo iria tomar uma atitude ou mandando a medida provisória ou devolvendo a medida provisória, repondo essas duas situações. Tá certo. Thaisa. Senador, boa noite. Boa noite. Pegando o gancho nessa resposta do senhor, desde que a Polícia Federal deflagrou essa operação envolvendo a ABIN, o senhor tem falado muito de normalidade democrática, do que o senhor considera excessos do ministro Alexandre de Moraes, da busca e apreensão, né, feita nos gabinetes, mas eu ainda não entendi o que o senhor pensa sobre o objeto da investigação em si, sobre a possibilidade de um presidente ter usado a agência, a ABIN, para levantar informações contra adversários políticos e receber informações privilegiadas. Thaisa, na verdade, eu tenho falado de normalidade democrática no dia que eu me elegi senador da República, há mais de um ano. E esse foi um tema, inclusive, da minha campanha a presidente do Congresso Nacional. E falo isso porque, na verdade, nós vivemos no Brasil um estado de exceção, ou seja, uma excepcionalidade, desde março de 2019. Quando foi aberto de ofício o inquérito no Supremo Tribunal Federal para apurar o fake news, que deveria ser uma situação circunstancial e episódica, e foi banalizado e já lá se vão quase 5 anos. Então, nós estamos verificando que, em nome da democracia, a democracia vem sendo ultrapassada. O que eu tenho discutido, o que eu tenho denunciado, o que nos tem incomodado, não é o mérito dos processos. Ninguém está acima da lei, nem os ministros do Supremo Tribunal Federal. Todos eles podem e devem ser investigados, inclusive eu. O que nós propugnamos é que isso aconteça dentro da Constituição, dentro do ordenamento jurídico, dentro do Estado de Direito. E o que nós estamos vendo é que a excepcionalização e a banalização, sem entrar no mérito das discussões, isso tem sido uma constante.
claramente o que aconteceu do Carlos Jordi para cá é uma pesca probatória. Nós já estamos há mais de um ano do dia 8 de janeiro. Né? E até agora o que nós vemos é que aquelas pessoas que foram presas, né, no gramado lá do Congresso Nacional, que todos nós repudiamos a depredação, a barbárie, aliás, a direita, de uma maneira geral, não utiliza esse tipo de método em manifestação, ao contrário da esquerda brasileira. Então, para nós, isso é extremamente reprovável, fazer um processo de invasão, depredação, impedir o direito de vir das pessoas. Então, nós achamos que essas pessoas, identificadas com suas culpas individualizadas e com amplo direito de defesa e no foro adequado, né, devem ser responsabilizadas. Agora, nós estamos vendo que após um ano não se encontrou elementos para se constatar que a narrativa que foi estabelecida é concreta, é coesa, de que houve um golpe orquestrado por alguém que financiou, que idealizou, que fez isso acontecer para tomar o poder no Brasil. Então, agora com o episódio do deputado Carlos Jordi, nós vemos que é uma fragilidade evidente nesse processo. Se você que anda no Congresso Nacional, Thais, você sabe que eu, por exemplo, sou chamado de líder até pelos senadores do governo, além dos da oposição. Então, qualquer conversa que fosse interceptada no meu telefone, eu estaria provavelmente sendo alvo de uma busca e apreensão, se alguém me chamasse de líder. Ainda por cima, com uma circunstância de que esse cidadão estaria no dia 8 de janeiro com a montagem que foi verificada que não era verdadeira. E veja, não foi uma busca e apreensão só de um deputado, que por si só seria grave. Foi do líder da oposição na Câmara dos Deputados. Né? Então, há todo um simbolismo nesse processo. A partir daí, nós vemos uma live do Cacai, do advogado Cacai, que goza, né, publicamente de acesso aos ministros do STF, afirmando que 18 parlamentares da oposição vão sofrer algum processo de busca e apreensão por parte do STF. Bom, se isso não é atentado à democracia e tentar calar a oposição, inibir a oposição, eu não sei o que é atentado à democracia. Mas entrando no mérito da ABIN. Eu não posso entrar no mérito da ABIN porque eu não conheço o processo, nem você, ele está em segredo de justiça. O que nós temos acesso no processo da ABIN é uma busca e apreensão contra Carlos Bolsonaro, que, na minha opinião, é absolutamente indevida da maneira como foi feita, e outra contra a Ramagem. E na do Ramagem, inclusive, tem um fato sério, grave, que tem que ser colocado em evidência para as pessoas começarem a maturar o que está acontecendo no Brasil. É pensado uma parte lá, dita pela Polícia Federal, que diz que haveria uma possibilidade de se colocar, de se imputar ao ministro Alexandre de Moraes e ao ministro Gilmar Mendes e a deputados uma relação com o PCC, com o crime organizado. Ora, se o Alexandre de Moraes, na sua petição, que justifica a busca e apreensão do deputado Ramagem, diz que ele pode estar sendo vítima desse processo, qual é a isenção que ele tem de estar conduzindo o processo? Aliás, essa falta de isenção se caracteriza na fala do ministro Alexandre de Moraes, que na entrevista que deu agora no dia 4 de janeiro, ele afirma que toda a trama que foi falada, foi colocada no dia 8 de janeiro, ou seja, que antecedeu o próprio dia 8 de janeiro, foi para matá-lo, assassiná-lo e pendurá-lo em praça pública. Qual é o processo judiciário, em qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil, que pode ter isenção, que pode ter equilíbrio, se o julgador é vítima do processo? Nós estamos vivendo num processo de disfuncionalidade. Esse é o nosso incômodo. Nós não estamos entrando aqui no mérito se fulano ou beltrano tem culpa. Nós estamos falando do devido processo legal, da imparcialidade, do princípio do juiz natural, que não vem sendo respeitado, infelizmente, pelo STF através do ministro Alexandre de Moraes. Lana. Senador, a Polícia Federal estima que mais de 1.000 pessoas devem ter sido bisbilhotadas por essa ABIN paralela. Inclusive, o nosso repórter Túlio Amancio, do Jornal da Band, trouxe uma informação exclusiva que mais nomes, senadores, ex-ministros, talvez o nome do senhor esteja nessa lista. Entendendo essa situação em que as pessoas eram monitoradas indevidamente, eu queria saber qual que o senhor acha que deve ser a resposta, se o senhor estiver nessa lista. Eu acho que qualquer ilícito, Elana, qualquer crime que porventura tenha sido cometido por qualquer autoridade, por qualquer cidadão, por mim, por você, pelo ministro Alexandre de Moraes... Nesse caso seria um crime, né? Qualquer um deve ser investigado, agora, da forma adequada, dentro do sistema judiciário que nós temos.
Veja bem, o que é que está dito dentro do que nós sabemos, que eu e você sabemos? O resto é tudo ilação, porque o processo está em segredo de justiça. Mas há decisões públicas do ministro Há decisões públicas, eu vou me referir a elas. É a única referência que eu e você temos, é uma decisão pública. A decisão que está lá na busca e apreensão contra o delegado Ramage e depois aquela contra o Carlos Bolsonaro, além de se referir a esse item que eu falei, se refere a uma conversa que ocorreu entre uma auxiliar, uma funcionária do vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, com o ex-diretor da ABIN, 6 meses fora do cargo, no mês de outubro de 2022, ou seja, não tinha tomado posse ainda, que ela trata de perguntar a respeito de um inquérito que não é responsabilidade da ABIN, um inquérito judiciário. Bom, eu pergunto a você, qual é a prerrogativa de foro que permite que um ministro do STF tome conta de um processo dessa forma? Qual é a prerrogativa que ele tem? Ele vai investigar todo mundo? Se há um ilícito, devia estar na primeira instância. Por que Alexandre de Moraes está tomando conta disso? Porque a ABIN paralela monitorou centenas de autoridades? Por ser um crime relacionado à própria democracia. Qual é a definição do foro daqueles que são investigados pelo STF? Vamos imaginar que o delegado Ramage é deputado federal. Em 2018, o próprio STF, com um voto vencedor do atual presidente Barroso, definiu que a prerrogativa é estabelecida por atos praticados pelo deputado no exercício do seu mandato após a sua diplomação. Ramage não era diplomado e nem era diretor da ABIN. Então, se há um ilícito, me parece que não estava na esfera, a não ser que tivesse algum parlamentar investigado, e nós, ao que sabemos, não há nenhum parlamentar investigado nesse caso. Senador, na resposta para a Thaisa, o senhor falou sobre as pessoas que foram presas lá nas manifestações do dia 8, né, que defende realmente as punições para aquelas pessoas que fizeram aquilo, mas na semana passada o senhor falou de anistia, que o Brasil tem tradição de anistia, que é preciso apaziguar as coisas. Queria saber o que o senhor quis dizer com essa questão da anistia e se não parece que é uma coisa de que, enquanto estavam punindo as pessoas que estão lá presentes, fazendo quebra-quebra, tudo bem, de repente, quando começa a chegar nas pessoas que podem ter organizado e planejado isso, aí começa a se falar de anistia. Não, Ricardo, na verdade, nós estamos vivendo num momento em que quem ganhou não faz gestos no sentido de pacificar o país. Se você observar a palavra que é emitida, os comunicados que são feitos pelo governo federal, notadamente pelo presidente Lula, ele olha tanto pelo retrovisor que o PT claramente é um veículo que tem um retrovisor maior do que o para-brisa, não olha para frente. E o destino de quem conduz o país dessa forma é não olhar a estrada e ter um acidente, bater em alguma coisa no futuro. E nós estamos todos embarcados. O que eu disse, o que eu repito, é que o Brasil tem uma tradição de apaziguamento. Desde 1889 para cá, mais de 40 processos de anistia foram implementados no Brasil. A própria presidente Dilma Rousseff só é presidente da República porque foi anistiada. O Brizola e o Miguel Arraes foram governadores de Estado porque foram anistiados. O José Disseu, o José Genuíno, para não me expandir muito, tantos outros parlamentares, tantos outros cidadãos... um período de volta de uma ditadura com um período em que não houve nenhuma ruptura institucional. Velho, eu estou falando de mais de 40 processos de anistia que aconteceram em momentos distintos do nosso país. Mas foi uma anistia pactuada para voltar mais de 40 processos de anistias que, em nosso momento, se você for levar em consideração a narrativa que foi estabelecida pelo próprio Supremo Tribunal Federal, na palavra emitida pelo Alexandre de Moraes, escrita nas decisões, a política de apaziguamento é ignóbil. Ou seja, ele está falando da tradição republicana. A política de apaziguamento é ignóbil. Ela gera processos como aconteceu com o Chamberlain e o Hitler. Então, ele está dizendo o seguinte, que metade da população brasileira que votou diferente do que votou no atual governo é nazista. Ele não está dizendo isso. A política de apaziguamento é ignóbil e que se você apaziguar, você vai levar no futuro a um processo de nazismo ou de coisa parecida ao nazismo. Mas o senhor acha que quem invadiu o Congresso querendo mudar o resultado de uma eleição estava fazendo algum tipo de apaziguamento? Vera, veja bem, se você levar em consideração o que aconteceu no país, eu estou colocando um processo histórico. Eu estava em 2017, quando a Praça dos Três Poderes foi invadida violentamente por milhares de manifestantes de esquerda
que quebraram e depredaram prédios públicos. Eles não foram condenados a 17 anos de prisão. Nem se disse que eles queriam tomar o governo. Como é que se toma o governo num domingo, com mulheres, com crianças, com velhos? É evidente que houve uma baderna, é evidente que isso tem que ser coibido, mas é evidente também que nós temos que partir para uma pacificação. Nós vamos manter esse crime de beligerância? Bom, acho que quem começou a beligerância não foi o Alexandre de Moraes. Felipe. Senador, hoje o ministro do STF, Dias Toffoli, requentou uma narrativa que já tinha sido desmentida em 2020 pela Procuradoria-Geral da República, ali contra a transparência internacional, dando início a um processo para investigar essa ONG, que dias atrás colocou o Brasil em queda de 10 posições num ranking em matéria de corrupção, criticando, inclusive, o próprio ministro Dias Toffoli em razão de decisões dele de aliviar multas bilionárias de empresas que confessaram crimes de suborno, como o JIF, dos irmãos Batista, e Odebrecht. O senhor falou agora há pouco da disfuncionalidade na relação entre os poderes, mas e a responsabilidade do Senado Federal em relação a isso? Porque houve, sim, uma medida recente, o Senado aprovou uma limitação de decisões individuais, mas na Câmara dos Deputados isso já subiu no telhado, de acordo com a imprensa, depois de um acordão ali do Gilmar Mendes com o Arthur Lira, presidente da Câmara. Mas houve uma possibilidade de se abrir uma CPI da Lava Toga lá atrás e a família Bolsonaro acabou pressionando os senadores a retirarem a assinatura, isso investigaria o Dias Toffoli. Quer dizer, o Senado não pode fazer mais do que isso? Bom, Felipe, o que está acontecendo no Brasil hoje, claramente, é o que se denomina de revisionismo histórico, né? Se você observar o que aconteceu em várias sociedades no mundo inteiro, aqui não é diferente, a história é escrita pelos vencedores. Então, há um esforço muito grande, né, do Partido dos Trabalhadores de passar limpo e limpar, literalmente, as suas digitais que foram colocadas de uma maneira muito forte na história do Brasil. De corrupção, de malversação de recursos públicos, de má administração, de desvio e aparelhamento da máquina pública. E, infelizmente, nós estamos vendo uma certa sintonia com o Supremo Tribunal Federal nesse aspecto. Veja que nós estamos falando aí de uma operação que foi a Lava Jato, né, que foi anulada por suspeita de conluio entre procuradores e juízes em função de uma interceptação ilegal, provas ilegais, né? Então, a partir daí, você pôs por terra todo um arcabouço de provas, de confissões, de devolução de recursos. E, infelizmente, o que está acontecendo agora é esse processo acelerado de querer se reescrever a história e fazer de conta que o Partido dos Trabalhadores não assaltou o Brasil, né? Não fez o que fez na história recente. Eu espero, sinceramente, que o Senado da República, que é uma entidade política, né, e que tem o dever constitucional de fiscalizar as condutas dos ministros do Supremo, tenha a possibilidade e a condição de amadurecer um processo, né, de buscar responsabilizar, de averiguar, de fazer o seu controle efetivo, né, do próprio Supremo Tribunal Federal, para que essa necessidade de que haja pesos e contrapesos, né, entre os poderes, que é uma questão constitucional, seja exercida na sua plenitude. Agora, nós não podemos ser ingênuos de imaginar, né, que uma casa como o Congresso, como o Senado da República, ela tem hoje votos suficientes, por exemplo, para implementar, né, uma CPI com esse tipo de conotação, ou de abrir um processo de impeachment contra um ministro, até porque essa prerrogativa cabe ao presidente do Congresso Nacional, sim, que só o fará se houver um ambiente político, não apenas dentro do Senado da República, mas fora dele. Uhum. É bom lembrar o que aconteceu com a presidente Dilma. Então, houve uma grande mobilização nacional, a população foi para as ruas, houve um sentimento de convulsão social, né, de pressão sobre o Legislativo. Então, não vai ser apenas a questão eu diria, da inércia do Legislativo, da maneira como ele se encontra. Hoje a gente tem 51 a 52 senadores que são muito firmes na base do governo e pouco menos de 30 senadores de oposição. Gabriel.
Senador, talvez seja um pouco importante nesse momento olharmos para a nossa própria casa. O senhor falou de supostos abusos de tribunais superiores e eu te pergunto também, a Comissão de Atividades de Inteligência do Congresso, a SECAI, se reuniu pouco desde que as primeiras suspeitas de uma estrutura paralela de investigação começaram a parar sobre o Congresso. E, inclusive, manteve o Alexandre Ramagem na estrutura da SECAI, apesar dele ser uma figura central nessas supostas irregularidades, nessas suspeitas. Antes de criticarmos um pouco o STF e a atuação de ministros, não seria um pouco necessário criticar e contestar também as atuações da SECAI que não avançaram, que não mostraram maiores diligências, maiores operações e mais documentos em relação ao caso, que talvez tivessem evitado esse tipo de atitude de outros tribunais? Gabriel, hoje pela manhã eu recebi no meu gabinete, antes de vir para cá, o senador Espirendiel Amin. E ele me relatava o fato de que a SECAI, em outubro, 20 ou 25 de outubro, peticionou a ABIN, a Polícia Federal e a CGU e ao próprio STF pedido de informações a respeito desse episódio que é o monitoramento de pessoas, reoferenciamento. E esses órgãos simplesmente não informaram ao Senado. Disseram que não podiam informar porque havia um processo judicial correndo. Então, há um certo desrespeito aí, né, à atividade do próprio Congresso, que tem a obrigação e tem a missão constitucional de fazer esse trabalho, né, de fiscalização dos órgãos de inteligência. Isso foi informado hoje, inclusive, ao presidente Rodrigo Pacheco, e ele me disse, inclusive, que o ofício que havia feito ao STF pedindo essas informações seria ditado com as informações solicitadas pela SECAI. Agora, tem uma questão aí que eu acho bastante relevante. Veja, nós estamos aqui discutindo o Brasil? Não, nós estamos discutindo a centralidade do papel político que o STF tem hoje no país. Quando eu comecei falando que é uma disfuncionalidade na nossa democracia, ela se concretiza com a nossa conversa. Por que nós estamos discutindo o papel político do STF dentro da democracia brasileira quando o princípio da inércia do judiciário define que ele necessariamente tem que ser provocado, né? Porque os ministros do STF, em via de regra, têm falado a respeito de política, têm falado a respeito de políticas públicas, têm opinado a respeito de decisões parlamentares e, na verdade, têm se tornado centrais nesse processo de discussão política. Então, isso em algum momento tem que ser reparado. Eu acho que o STF tem que voltar a fazer o seu papel, de falar nos autos dos processos. A polarização política ela tem um efeito de que os dois lados se acusam mutuamente, muitas vezes, das mesmas coisas. O senhor acusou o governo, em conluio com o Supremo, de querer fazer um revisionismo histórico. Mas, de certo modo, a sua fala sobre o 8 de janeiro também traduz uma tentativa de rever um momento, aliás, muito recente da história que a gente assistiu acontecer em tempo real. O senhor fala que não foi feito nada para distensionar o ambiente, que o governo não fez nenhum gesto para apaziguar o Brasil, mas a gente viu neste fim de semana o ex-presidente Jair Bolsonaro, numa entrevista a um canal do YouTube português, dizer que as eleições foram fraudadas, que existe uma ditadura do judiciário no Brasil e que, enfim, ele venceu as eleições, assinou que ele venceu as eleições. Isso é apaziguamento? E isso que a oposição faz também não é revisionismo histórico? Bom, quem escreve a história são os vencedores, Vera, isso é um fato. E é um fato que, infelizmente, é difícil você contraditar, né? Quem tem hoje o poder para gerir, para manipular, para colocar o seu processo de verdade é quem está exercendo o poder. Você acha que com as redes sociais isso não foi um pouco relativizado? Olha, veja, o governo, o que o presidente Bolsonaro tem feito, e aliás tem feito muito pouco, né? Ele tem se poupado, você está falando de um episódio em quase um ano, né? É exteriorizar o seu sentimento, inclusive, de estar sendo perseguido, né? O que aconteceu nesse domingo passado, me parece que foi um excesso proposital. Quem era o alvo da busca e apreensão? Carlos Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro. É uma coincidência, né? Por que foi cumprido na segunda-feira, no dia seguinte à live, na casa do presidente Bolsonaro? O bom senso e a razoabilidade não determinava que este ministro que não quer polemizar, que não quer politizar as suas ações, pudesse aguardar uns 2 ou 3 dias para Carlos Bolsonaro estar na casa dele,
Essas coisas são organizadas com mais antecedência, né, senador? Não é da noite do domingo para amanhã de assim, eu queria muito acreditar nessa casualidade, mas pelo histórico do que ocorreu anteriormente, eu não posso acreditar. Até porque o juiz não é imparcial, né? E quem está dizendo não sou eu, é ele. Ele afirma no dia 4 de janeiro que ele é a vítima de todo o processo. Então, quem é vítima não pode julgar. Gabriel, ele deveria se julgar impedido. Senador, pegando um gancho no que o senhor acaba de responder agora para a Vera, o senhor abriu o programa citando esse mesmo fato, que Alexandre de Moraes, por se dizer vítima, talvez deveria se declarar em suspeição e não tocar essas investigações e esse processo relativo ao 8 de janeiro. E eu te pergunto também por uma questão de coerência. Alexandre Ramagem, alvo de investigações tocadas pela SECAI, amigo pessoal de Carlos Bolsonaro, passaram Réveillon juntos, tem várias fotos em momentos de amizade e intimidade. Deve seguir na SECAI? O senhor acha que ele também deveria se declarar impedido e pedir para sair da comissão? Você sabe que ele já conversou comigo há uns 4 ou 5 dias atrás, quando eu procurei depois desse processo, com essa preocupação? Agora, veja, a concretização, a materialização dessa busca e apreensão ou dessa investigação se deu recentemente. Ele é um parlamentar eleito em pleno exercício das suas atividades. E, inclusive, um dos argumentos que foi utilizado na busca e apreensão, de que ele poderia ter acesso a informações privilegiadas, não é verdadeiro. Senador, o senhor acabou de dizer que desde outubro a SECAI fez requerimentos de informação que não foram concedidos justamente porque estavam em segredo de justiça. Mas ouviu então ele não teve acesso às informações isso. E quem fez o requerimento foram 5 ou 6 integrantes da SECAI, não foi apenas ele, são 12. Então quem estava presente assinou os requerimentos porque estavam sendo publicizados na imprensa. Agora veja, é evidente, eu acabei de dizer a você que ele me procurou com essa preocupação. Ele deverá tomar uma decisão a respeito do tema. A sua opinião, qual seria hoje? A minha opinião é que, até por uma questão de equidade, eu acho que ele sim deveria se afastar da SECAI, como o ministro Alexandre de Moraes deve se afastar dessa investigação para que haja imparcialidade nesse processo. O que você ia falar, Thaisa? Que ele participou de uma audiência em que o diretor-geral da ABIN atual foi ouvido sobre essa investigação. Então, de certa forma, ele teve sim acesso a uma informação privilegiada. Foi uma reunião secreta. Bom, eu estou tendo essa informação agora para o seu intermédio, Thaís. O senhor, quando o senhor o aconselhou a sair da SECAI, o que ele respondeu? Não, eu não aconselhei. Ele que me procurou com essa preocupação, eu disse a ele que pensasse, porque realmente ele ficaria numa exposição muito grande. Eu não aconselhei, Ricardo. Eu pedi para ele pensar e ponderar. Tá. Agora, senador, sobre a reação da oposição a esses episódios todos, o senhor disse que conversou com o presidente Rodrigo Pacheco. Na semana passada, o senhor falou também que vocês estavam trabalhando numa série de situações, né, que pudessem ser propostas. O senhor já disse aí que CPI e impeachment dependeria de uma pressão popular. O que os senhores propuseram, além da questão do foro privilegiado, né, que foi uma das coisas que os senhores já falaram, e se o Pacheco, de alguma maneira, se comprometeu a levar adiante alguma proposta da oposição nessa disputa aí de reduzir os poderes do Supremo de alguma maneira nesses episódios? Ricardo, não se trata de reduzir o poder do Supremo, se trata de cumprir a Constituição, porque a Constituição é muito clara quando estabelece no artigo 53 a inviolabilidade do mandato. Né? Então, se trata de deixar mais claro, porque me parece que é uma interpretação relativizada pelas recentes decisões, de que essa inviolabilidade está blindada pela Constituição se você a exerce com suas opiniões ou com ações que você tem no decorrer do seu mandato. Mas na prática seria o quê? Não, na prática o que o presidente se comprometeu é votar essa questão como é que se chama, do mandato dos parlamentares, a questão de quem pode demandar junto ao quem tem legitimidade para fazer a demanda junto ao Judiciário, né, ao STF. Nós propusemos a possibilidade de que, a exemplo da interpretação que nós temos da Constituição, que ações normativas do Supremo Tribunal Federal podem ser contestada pelo Parlamento, a exemplo do que acontece com ações normativas do Executivo. Tá? A questão do foro privilegiado, nós acreditamos que a forma como o foro está estabelecido, né, isso gera uma relação entre o STF e o Legislativo que não está sendo saudável,
Nós vimos recentemente, por ocasião da votação da PEC 08, foi publicado em todos os jornais, um ministro ligando para o líder do governo para reclamar do seu voto. Então, isso realmente não é saudável para a democracia. Então, nós achamos que a mudança do foro ela é benéfica para a sociedade. Então, em suma, nós não temos interesse de tirar prerrogativas do Supremo Tribunal Federal. Nós defendemos a Constituição, agora acreditamos que cada poder tem que exercer as suas prerrogativas dentro do que estabelece os limites constitucionais. E está havendo uma hipertrofia de um poder sobre o outro. Como é que faz isso, senador? Desculpa, como é que faz isso? O senhor fala em hipertrofia, teve a alfinetada de monopólio da democracia, hoje o presidente Pacheco, na reabertura dos trabalhos do Congresso, abre o discurso falando de autonomia parlamentar, em proteger os mandatos. Como é que faz isso? É no gogó? Olha, se faz na hora em que o presidente do Congresso Nacional, que sinaliza hoje nesse sentido, deixar muito claro de que a inviolabilidade do mandato deve ser observada e exercida pelo bem da democracia. Nós temos hoje notícias de que parlamentares vão ser vítimas ou vão ser objeto de ações do Supremo Tribunal Federal em processos sigilosos que são aparentemente vazados para gerar um processo de intimidação. Então, isso é inaceitável, isso é um ataque à democracia, que não pode ser aceito por ninguém. Eu fiquei com uma dúvida quando o senhor fala da conversa do deputado Jordi com o Carlos Vitor, que foi quem organizou as manifestações, bloqueios em campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Nessa troca de conversas, o senhor já mencionou mais de uma vez em entrevista coletiva que ele chama de líder e que não tem problema nenhum chamar o deputado de líder, porque ele era líder à época. Mas o Carlos Vitor, senador, pede orientações quanto a parar tudo no dia em que estavam sendo feitos bloqueios. E qual é a resposta do Carlos Jordi? Qual é a resposta do Carlos Jordi? A resposta dele, beleza, vamos conversar. Ou seja, ele simplesmente... sobre parar tudo não é um problema. Ele não respondeu. Você é acessado, meu telefone celular, Lana, é acessado por centenas de pessoas. E você, por educação... O senhor também recebeu mensagens desse tipo? Não, todo tipo de mensagem você recebe, de pedido de dinheiro para batizado, de pedido para passar num concurso público. Você recebe todo tipo de pedido de eleitor, de pessoas que têm ligação com você. Então, se você for estabelecer uma conversa com as pessoas, o que você disser, beleza, ou um emoji, né, que chama, um emoji com um dedo para cima, ou peraí que a gente conversa, aí você vai ser interpretado de que forma? Então, a criatividade de quem teve essa interpretação significa que é uma ilação, inclusive a interpretação é que ele era o líder do movimento paredista e o líder do 8 de janeiro. Quer dizer, houve um link aí. Me parece que há uma vontade de estabelecer um nexo com aqueles 1.500 pessoas que estão sendo acusadas, que não tem foro. Não tem foro, e estão sendo acusados e sentenciados como última instância. Lembre-se que, passado o processo, o processo de acusação dessas pessoas, caso haja algum excesso, e claramente está havendo excesso nas condenações, eles vão apelar a quem? Para o bispo? Senador, pessoas que não têm prerrogativa de foro? Senador, o governo Lula, apesar de toda a filosofia de gastos do presidente, que muitas vezes gera reação do mercado, vem culpando o Congresso Nacional pelo descontrole das contas públicas, diante de aprovação de medidas como a prorrogação do PERSE, aquele programa emergencial para o setor de eventos, da desoneração da folha. Qual é a sua visão sobre esse embate e a sua expectativa sobre as medidas de aumento de arrecadação nesse semestre? Eu acho que o governo Lula, exemplo do que fez nos últimos 14 anos, está acelerando o processo de quebrar o Brasil. O que eles fizeram em 14 anos, eles aperfeiçoaram e estão fazendo num tempo muito menor. Até porque, desta vez, há uma certa boa vontade em relação ao que está acontecendo no governo. Vejam que o déficit desse ano foi de 230 bilhões de reais, contra uma expectativa de pouco menos de 100 bi, 1% do PIB, deu 12,1%. Então, toda a economia que foi feita em 4 anos de governo do presidente Bolsonaro, que mesmo com pandemia, mesmo com guerra da Ucrânia, mesmo com Brumadinho, mesmo com uma crise energética que foi a maior de 92 anos de crise de seca, nós tivemos uma diminuição da dívida pública de mais de 2% e um superávit de mais de 54 bilhões de reais. Aí nós vemos agora um aumento, o déficit de 230 bilhões, com o Haddad indo a público dizer uma inverdade.
dizer que isso é culpa do governo anterior, porque 92 bilhões são de precatórios. As pessoas parecem que não fazem conta, e o ministro parece que não tem responsabilidade quando fala. Os 92 bilhões de precatórios do ano passado, tá, são fruto de um aumento exponencial de mais de 60%, que a média histórica era 60 bi, subiu em 22 para 93 ou 94 bilhões de reais, e o orçamento pagou 60 bilhões, remanesceu 32 bilhões por causa da PEC do precatório, que inclusive o PT votou favorável no Senado da República. Então, sobrou de 22, 32 bilhões. O governo federal atual fez uma petição ao Supremo Tribunal Federal e conseguiu a anuência para pagar fora do parâmetro fiscal 92 bilhões. Pagou 32 de 2022, 32 de 23 do governo do PT e mais 30 de 24 do governo do PT. Não, então, mas esse foi o escalonamento feito na PEC. Pagou. O que o Haddad está dizendo, Vera, e vamos ser claros aqui, porque a população está nos ouvindo, que o Haddad está dizendo que 92 bilhões é em função do governo passado, são 32 bilhões. Ele está dizendo que esses 92 bilhões foram jogados para frente pela PEC dos precatórios. Ele não explicou isso não, Vera. Ele afirmou o seguinte, textualmente, abre aspas, nós estamos pagando 92 bilhões aqui do governo passado. Em qual governo foi feito esse acordo dos precatórios? Foi feito um acordo de diferimento, mas o recurso não é devido do governo passado, é devido de 23 e 24, que já é o governo do PT. Tá? Que está dito dentro do orçamento, dentro da PEC que foi aprovada, que o teto era 60 bilhões. O que passar poderia ser diferido até 27. Então, o que foi diferido dos anos de 22 só foi 32 bilhões. Então, se você pegar o período, porque o ano fiscal começa em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro, ele não é expandido até 24. Então, o déficit, na verdade, é o déficit subtraído 32 bilhões com superávit de 54, dá mais de 20 bilhões ainda de superávit. Então, nós estamos tendo um governo que está muito mais preocupado em aumentar as receitas, inclusive com receitas não recorrentes, como é o caso do PIS/PASEP, como é o caso do CAD, e as despesas que estão sendo colocadas dentro do orçamento, elas são permanentes. O que vai acontecer no futuro é extremamente previsível. Nós vamos desarrumar as finanças públicas e vamos partir para um processo parecido com o que aconteceu em 2015 e 2016. Basta ver o que está acontecendo com a Petrobras, com o aparelhamento da máquina pública, com a questão do conteúdo nacional, com o lançamento do terceiro PAC, que é uma galhofa, uma brincadeira. Como é que o presidente Lula tem a coragem de lançar um PAC rememorando uma política que gerou desperdício de recurso público e corrupção, teve baixa eficácia e baixa eficiência, gerou um cemitério de obras inacabadas. E todo mundo está achando graça e achando bonito. Mas o déficit do ano passado estava dentro do que a PEC da transição aprovou, ou seja, uma PEC aprovada antes mesmo dele tomar posse. O Congresso tem uma certa responsabilidade também? O Congresso aderiu à tese do presidente Lula. Ou não foi Fernando Haddad que propôs a PEC da transição, que aumentou em mais de 200 bilhões as despesas sem a contrapartida de receita. É isso que eu estou dizendo. O Congresso não tem sua responsabilidade? Bem, primeiro, é evidente que aqui eu não estou defendendo o Congresso, estou falando como líder da oposição e eu não estava no Congresso naquela época. Eu estou lhe falando que, como líder da oposição e como alguém que está observando a economia, nós estamos vendo a repetição do que aconteceu e o que levou em 2015 a maior catástrofe econômica da história brasileira desde 1948, com a supressão de 3 milhões de empregos, com mais de 300 mil empresas fechadas, e eles estão com o mesmo ritmo, com os mesmos personagens, com os mesmos métodos. E quando o Congresso defende, briga por aumento de emendas, aumento do fundão eleitoral, ele também não contribui com essa gastança? Não é um pouco assim, o governo está gastando demais, mas o Congresso está aí pedindo mais, cada vez mais. E, inclusive, o governo ainda não conseguiu ajeitar a situação com o Congresso. O Arthur Lira está bastante irritado no caso da Câmara. Não tenha dúvida, porque essa é a moeda que está sendo utilizada pelo governo federal. Você acha que não há conveniência, que não há adesão? Porque é a maneira que o governo quer implementar a sua política. Mas não está sendo bom, nesse caso, para todo mundo? No caso do Congresso também? Assim, o Congresso não está se aproveitando? Eu acho que não. Acho que está sendo ruim para a sociedade brasileira. Há uma distopia, uma disfunção também na aplicação do orçamento. A questão das políticas públicas estão sendo implementadas, inclusive na contramão do que nós acreditamos e defendemos. Lembre-se que há um cálculo aqui, há um número aqui que precisa ser colocado de forma clara para a população brasileira. Nós saímos de 14,5% a 15% de investimento em relação ao PIB em 2017, final de 2016, e chegamos ao final de 2022 com quase 19%. Ou seja, nós temos 1 trilhão e 900 bilhões de reais, ou um pouco menos, em 2022 de investimento, principalmente privado, com pouquíssimo investimento público. Isso gerou um acréscimo vigoroso no nosso mercado de trabalho, isso gerou um aumento da produtividade do Brasil, melhoria do PIB,
Isso melhorou a economia como um todo. Chegou um governo que acha o seguinte, que investimento privado não é tão bom como investimento público. Então, nós temos hoje um governo que ataca a privatização ou a capitalização da Eletrobras, inclusive com ação no Supremo Tribunal Federal. Dá um péssimo recado para quem quer investir no Brasil. Nós temos um governo que quer intervir em empresas privadas como a Vale e como a Eletrobras, o que mostra que a interveniência ou a intervenção, desculpe, na máquina pública está no DNA do PT. Nós temos um governo que ataca os marcos regulatórios, como a questão das ferrovias e do saneamento. Nós temos um governo que quer rever a reforma previdenciária e trabalhista. Nós temos um governo que é contra a autonomia do Banco Central. Ou seja, todas as referências que permitiram a melhoria da nossa nota no ranking para permitir investimento no Brasil. Nós vemos esse ano, no terceiro trimestre, que são os dados que estão disponíveis de 2023, comparado com 2022, um decréscimo de pelo menos 2 pontos percentuais nesse nível de investimento. Então, nós aumentamos o investimento público e caímos violentamente no privado. Por quê? Falta de previsibilidade, segurança jurídica, regras claras, e ninguém hoje consegue fazer uma engenharia tributária, porque ninguém sabe o que é que vai acontecer no futuro. Eu estou falando de mais de 200 bilhões de reais que deixaram de ser investidos no Brasil em 2023. Senador, só para não deixar a bola quicando aqui, desculpa. A resposta de Carlos Jordi não foi um emoji com um joinha, foi: fala, irmão, beleza? Está podendo falar aí? Posso, irmão? Quando quiser, pode me ligar. Lana, eu não falei que a resposta dele foi um joinha, que você, quando é acessado por centenas de pessoas, você pode responder: peraí, beleza, fala daqui a pouco, ou botar um emoji de joinha. Eu disse que a dele foi um joinha, não. Foi uma ligação. Eu exemplifiquei que existem várias formas de você responder perguntas ou conversas que você não quer que ela prospere. Agora, a forma como você está interpretando, você que eu falo, a pessoa que determinou a busca e apreensão, o que aconteceu me parece, assim, um excesso de criatividade. Aliás, um excesso de criatividade com uma certa temeridade, porque ele não era só um deputado federal, ele era o líder da oposição na Câmara dos Deputados. Senador, o senhor acabou de fazer um longo discurso, né, de responsabilidade fiscal, mas até bem pouco tempo atrás o senhor tinha apelidos como fura-teto, ministro gastador, o senhor teve uma série de embates com o ministro Paulo Guedes. Agora, na oposição, no Senado, o senhor vem com esse discurso de responsabilidade e austeridade. Não é uma incoerência na biografia do senhor? De jeito nenhum. Eu quero lembrar você que dentro do governo do presidente Bolsonaro, que eu servi com muito orgulho, tá? Acho que tive a oportunidade de servir ao meu país e isso me honrou extraordinariamente. Eu convivi com o ministro Paulo Guedes e ele, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores e melhores economistas que o Brasil tem. E implementou políticas públicas tão eficientes que permitiram os números que eu acabei de exemplificar anteriormente. Se dentro de um governo você tem a área fim, que quer gastar, e você tem quem está sentado no cofre, e os dois são amigos, demita um dos dois. É evidente que tem que haver questionamento dentro do governo. E a nossa briga, o único senão, o único questionamento que eu faço é o fato dele ter sido exposto para o público. Você não viu da minha parte nenhuma fala a respeito do que aconteceu internamente no governo. Você ouvia do ministro Paulo Guedes, que é um cara excelente, é um grande administrador, mas é mercurial. Ele tinha um temperamento diferente do meu. Teve um episódio em que mas ele chegou a dizer que o senhor colocava o mandato do presidente em risco ao tentar atrair o Centrão. O senhor foi um dos que advogaram pela entrada do Centrão no governo e o orçamento secreto, que se convenceu não chamar de orçamento secreto, veio nessa época. Vera, vamos lá. O orçamento secreto, como vocês acunharam na época de Bolsonaro, que agora é só a emenda do relator na época de Lula, apesar de ser 3 vezes maior, o que é um paradoxo, né? É uma ironia, né? Na época de Bolsonaro era orçamento secreto, agora é a emenda do relator. Mudou, né? Coincidência. Deve ser porque mudou o presidente. Mas o fato é que o orçamento, na verdade, foi uma relação e uma inspiração do presidente Rodrigo Maia, que era presidente da Câmara dos Deputados, em cima de uma fala do ministro Paulo Guedes, dentro da comissão de orçamento da Câmara dos Deputados, quando ele falou que era mais interessante e mais inteligente a alocação de recursos por parte dos parlamentares do que dos ministros. Tá? Isso você pode conversar com os envolvidos na época, né? Então, me coube, como ministro do Desenvolvimento Regional, fazer a alocação do recurso que era determinado pela lei, pelo orçamento, que é a peça mais importante
né, do Legislativo que foi votado dentro da Câmara e do Senado da República. Eu apenas executei o orçamento. Senador, o senhor era do PSDB, nessa condição foi relator da reforma trabalhista no governo Temer e depois foi convidado para o governo Bolsonaro e acabou migrando. O senhor fez uma guinada à direita, o senhor já defendeu a direita aqui em várias ocasiões. O senhor era um político de centro. Como se deu essa sua conversão à direita? Vera, na verdade, as minhas opiniões e posições dentro do PSDB, está aqui inclusive me acompanhando o deputado Eduardo Cury, né, que foi deputado comigo, prefeito de São José dos Campos, sempre foram à direita do partido. Né? Hoje eu tive a oportunidade de conversar com o deputado Carlos Sampaio também, com o Nilson Leitão, ex-deputado. Né? Dentro do grupo do partido, a minha posição sempre foi bem à direita. Eu sempre estive dentro da Comissão de Educação lutando, por exemplo, contra a forma como se usa a ideologia na educação. Né? Eu acho que a educação brasileira é uma catástrofe, muito fruto da forma, da ideologia que é implementada na educação. Nós estamos vendo, por exemplo, agora o ensino médio que foi reformado ainda na época do Temer, cujo ministro era o ministro Mendonça, que também conversei um pouco antes de vir para cá. Né? A proposta que o governo federal faz, inovadora, é desfazer a reforma do ensino médio. O que está acontecendo no CONAI é realmente uma coisa que nos aterroriza a todos. Né? A forma militante como se encara a educação, sem a preocupação na questão científica de transmitir o conteúdo e permitir que os alunos estejam instrumentalizados com as ferramentas adequadas para serem alfabetizados. Foi o que se fez no MEC no governo Bolsonaro, né? Praticamente só isso, 5 ministros, Olha, muita Vera, eu guerra reconheço que o governo Bolsonaro errou no processo da educação, mas ideologia e doutrina na educação, isso é uma marca da esquerda. Paulo Freire, que é endeusado pela maioria dos professores, eu fiz discussões dentro da comissão com Maria do Rosário, com Ivan Valente, com Fátima Bezerra, e na oportunidade se discutiu a questão do fato dele ser o patrono da educação. E eu dizia naquela oportunidade que tinha que ser realmente o patrono da educação, enquanto a educação brasileira fosse a porcaria que ela é. Então, as minhas posições sempre foram bem à direita, tá? Eu acho que a gente precisa encarar o fato de que, se nós não fizermos e não tivermos uma visão científica, né, levado em consideração as experiências internacionais que dão certo e retirar essa questão da doutrinação na formação dos professores alfabetizadores, nós vamos continuar sendo o último lugar nos testes de proficiência internacionais. Então, isso para mim é uma coisa muito clara. Além disso, a questão do direito da propriedade, do empreendedorismo, da liberdade de imprensa, da liberdade de opinião, da defesa de valores de família. Então, isso para mim sempre foi uma coisa muito presente, muito clara. Quando eu fui para o governo do presidente Bolsonaro, ele em nenhum momento me pediu filiação partidária. Tá? Eu me filiei ao Partido do Liberal no dia em que ele se filiou. Né? Até como uma demonstração de que o que ele estava fazendo como presidente me inspirava e eu me identificava com a forma como ele estava administrando o Brasil, sem aparelhamento de máquina pública, com espírito público e fazendo o que devia ser feito para mudar o país. Gabriel. Senador, o senhor é líder da oposição e seu nome é sempre, enfim, ventilado, citado como possível candidato à presidência do Senado no ano que vem. E aí te faço uma pergunta. Na última eleição, o senhor é derrotado pelo Rodrigo Pacheco num contexto em que o partido ficou sem espaços na mesa diretora. Hoje, por exemplo, o PL pensaria em compor, de repente, com Davi Alcolumbre, por exemplo, a fim de ter espaços na mesa diretora nos próximos anos? Essa é a menor, talvez a menor inspiração que nós poderíamos ter numa composição para a presidência do Senado. A nossa candidatura foi uma necessidade, naquele momento, de nos colocarmos como contraponto, né, ao governo que estava entrando, porque o governo abraçou a candidatura do Rodrigo Pacheco, então ficou uma candidatura do governo. Nós acreditamos que é possível termos uma candidatura que represente a instituição, a defesa das prerrogativas do parlamento. Isso é o que pode sensibilizar a oposição para aderir a uma outra candidatura. A princípio, nós vamos aguardar, né, o processo de definição e de amadurecimento
dessa sucessão. Nós estamos no início do ano ainda, do ano legislativo. E, para nós, o mais importante é uma pauta que resgate ou fortaleça ou preserve, né, a autonomia e a prerrogativa do Legislativo e também pautas importantes para nós que somos da direita, né, pautas que interessem ao nosso grupo político. Eu estou entendendo que uma composição também não está descartada até o momento. Não está descartada, mas não está certa também. Senador, o senhor voltou a falar agora da questão da necessidade, né, de contrapor um pouco uma situação em que o Supremo, na avaliação do senhor, exagera um pouco e ultrapassa os seus limites. E durante a resposta anterior, o senhor falou sobre a possibilidade de rever decisões normativas do Supremo. Aí seria como se deu, por exemplo, no marco temporal, simplesmente aprovando de forma diferente ao que o Supremo fez, seria derrubando decisões. E aí eu pergunto, passaria também a possibilidade de derrubada de condenações ou apenas as decisões normativas? Não, decisões normativas. Eu acho que decisões do cunho judiciário, né, decisões mesmo que ou colegiadas ou monocráticas, eu acho que seria uma invasão nossa da prerrogativa do judiciário. Mas é justamente esse tema que causa a decisão normativa que nós nos contrapomos é, por exemplo, uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral, na contramão que foi decidido dentro de um marco regulatório do Congresso Nacional. Quando nós aprovamos o marco temporal, o que nós fizemos foi exercer a nossa prerrogativa de legislar. E ele só pode ser declarado inconstitucional se houver a provocação de alguém e o Supremo Tribunal se debruçar sobre o tema. Mas o Supremo já tinha interpretado a Constituição nessa questão, portanto, a lei constitucional tem primazia sobre um projeto de lei ordinária, que foi o que não há lei constitucional, Vera. Esse é que é o problema. Eles não legislam, eles julgam. Então, eles mudaram o entendimento deles de 2009, por ocasião da demarcação das terras da Raposa e Terra do Sol, e voltaram a um processo de instabilidade e imprevisibilidade ad perpétuo. Então, a Câmara votou o marco temporal. É uma lei. Um projeto de lei. É um projeto de lei. Então, vai vigir o projeto de lei. Alguém vai ter que tenha a legitimidade, arguir essa inconstitucionalidade. Não é simplesmente, ele não tem lei. E vai fazê-lo, né? O senhor tem dúvida? Se isso acontecer, nós podemos fazer uma PEC. Aí pode ser uma queda de braço. Eu acho que o mais provável, o mais adequado, e o que o bom senso determina, é o que nós esperamos, que as partes se sentem, que o Supremo entenda que, por mais bem intencionado que ele seja, quem representa o povo brasileiro são os deputados e senadores. E nesse caso específico, eu poderia aqui discorrer a respeito do tema. Veja, o Brasil tem 60% da sua área preservada e os 40% que remanesce, se você pegar 20% ou 30% que sejam propriedades rurais, vai variar de 20% a 80% de preservação. Compare com o que acontece em outros lugares do mundo. Agora, você querer que, por um laudo antropológico ou por uma ação de uma ONG, uma associação, uma área que está há 200 anos ocupada, seja processo, seja objeto de um processo de desapropriação, isso é instabilidade, insegurança jurídica, imprevisibilidade, não faz bem ao país. Senadora, eu queria falar um pouquinho sobre eleições. A gente viu no discurso dos presidentes dos poderes todos a preocupação sobre as regras no período eleitoral para evitar o uso de inteligência artificial. E isso depende de uma reação do Congresso. Nos discursos, esse assunto está presente, mas na prática, o que o senhor acha que o Congresso pode e vai ter tempo de fazer, né? Estamos já muito próximos para impedir que vozes de pessoas sejam usadas como de candidatos. Isso já está sendo investigado pela polícia também, né? 2 casos, pelo menos, de prefeitos que estão tentando a reeleição e que tiveram áudios vazados, áudios falsos, criados por inteligência artificial, que imitam perfeitamente a voz dos candidatos. O que o Congresso deve fazer? Bom, o Congresso, no caso do Senado, tem uma comissão, que é o senador Eduardo Gomes, que trata justamente da questão de inteligência artificial. E é bom não confundir com o 2630, que trata de fake news, né, que está na Câmara dos Deputados, que nós temos uma certa reserva e preocupação com o projeto que lá está, que cria, de fato, o Ministério da Verdade, que o governo já começou a fazer na AGU, né, que criou o Ministério da Verdade, logo no início do governo, para fiscalizar ações ou posições de pessoas que, eventualmente, possam questionar
políticas públicas do governo federal. Mas é o 2630 que põe freio na ação das redes sociais, das big techs, e que não hoje estão olhando para esse processo, né? Que estão deixando correr solto. Lana, né? Nós temos uma séria divergência em relação à sua afirmação. Freio, a legislação brasileira, por exemplo, prevê a calúnia, a difamação e a injúria. Nós temos o devido processo legal, nós temos o marco civil da internet. Nós temos o processo de autorregulamentação. Eu, por exemplo, apresentei uma PEC a favor de vocês. Quando houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que os veículos de comunicação poderão ser imputados de responsabilidade por uma entrevista concedida por alguém que disse alguma impropriedade. Então, nós temos que ter cuidado com esse processo de excesso de regulamentação ou de definição de um órgão qualquer que define o que é verdade e o que não é. Mas, senadores, então, nós temos uma preocupação, e essa é uma preocupação muito séria que acontece no mundo inteiro. Essa discussão ela precisa ser maturada. Nós temos a responsabilidade de votarmos, por exemplo, a questão da inteligência artificial, que é uma coisa completamente diferente da 2630. É a mesma máquina de desinformação, né, senador? Não, são completamente diferentes, inclusive em termos de tecnologia. Uma coisa é eu conseguir plasmar ou fazer um avatar seu falando impropérios e indignidades, outra coisa é eu falar a seu respeito. Eu lhe denegrir, se eu disser denegrir agora, eu vou ser cancelado, né? Eu lhe injuriar ou lhe difamar ou coisa parecida. Então, o senhor defende que sejam tratados totalmente separadamente, é isso? Vai ser votado separadamente. Eu estou dizendo um fato. Ia falar alguma coisa também? Porque claramente não está funcionando, né? O senhor está falando que é contra um excesso de regulamentação, mas a regulamentação que a gente tem hoje em relação às redes sociais não está funcionando e esse é um debate mundial, né? A gente viu na semana passada o Zuckerberg pedindo desculpas, porque reconhece que há um problema ali. E a gente está falando de incentivo a suicídio, ataques em escolas. A gente está falando aí do que a gente chama de submundo da internet, que é completamente diferente do que está sendo colocado da 2630, que abrange como tudo. Não necessariamente, senadora. A gente Nós temos um problema, Thaís, que é a questão da liberdade de informação e de opinião. Por exemplo, está acontecendo na Europa agora um movimento praticamente unânime em 8 ou 10 países diferentes de bloqueio das cidades, de contestação violenta das políticas que estão sendo implementadas, inclusive em relação à questão do meio ambiente. Eu não estou vendo divulgação nos grandes jornais brasileiros, mas a gente está vendo isso na internet. Nós estamos vendo um problema que está acontecendo no Texas e em outros estados ali da fronteira com o México, de praticamente uma perspectiva de guerra civil, né, de declaração de contraposição do Estado do Texas contra a decisão do Suprema Corte dos Estados Unidos na questão da proteção das fronteiras. Eu não vejo repercussão na grande mídia, mas vejo na internet. Então, a liberdade da informação, a maneira como ela chega a todos nós, você se perdeu o monopólio da informação e isso realmente incomoda muita gente. Nós temos que ter uma preocupação, e isso para nós é muito forte, de uma palavra chamada liberdade. Que por mais que ela seja vasta, que ela seja ampla, ela tem um significado muito importante. E nós podemos expressar o que nós sentimos. E o que existe hoje no Brasil é que muita gente precisa reler 1984 de George Orwell. Precisa reler o que foi dito naquela oportunidade, o que está sendo feito hoje. Então, nada de excessos. Vamos encontrar um meio termo. Nós estamos dispostos a conversar, a buscarmos uma forma de regulamentarmos de uma forma eficaz as redes sociais, sem que haja essa perspectiva de um controle de um órgão que vai definir o que é verdade e o que não é, sobre o ângulo e a perspectiva dele, e geralmente ideológico. Sem a responsabilização, senador, desculpa, sem a responsabilização está prevista no nosso Código Penal. Está previsto no jornalismo profissional tem nome embaixo, né, senador? A gente pode dizer essa pessoa é responsável por esse conteúdo. Deixa eu dizer uma coisa para você que eu acho que é importante. Eu sou político. Tá? Com muita honra e muito orgulho. Acho que a atividade política é a mais importante do ser humano. Ela, quando é bem executada, ela favorece a sociedade. Quando é mal executada, ela prejudica a sociedade. Eu fui relator da reforma trabalhista. Eu passei um ano chegando no meu estado com a comissão de recepção de 150 a 200 pessoas no aeroporto. A minha casa foi cercada 6 ou 7 vezes. Inclusive, uma vez com quase 10 mil pessoas, segundo a Polícia Militar. Meu prédio foi pichado de cima a baixo. E eu tive que pagar a limpeza do prédio. Eu era atacado nas redes sociais. Sabe por quê, Lana? Porque eu era um político e tive uma posição. Então, eu estava pagando um preço. Na hora que eu me sentia injuriado, caluniado, eu bloqueava ou entrava com o processo. Porque a legislação me ampara para isso. Certo. Agora, não dá para a gente imaginar que existem seres do Olimpo que não podem ser atacados ou criticados. Quem tem posição política pode e deve ser contraditado. Agora, é evidente, com civilidade. Quem aumentar
essa gradação, ou se expuser ou tiver um excesso, está aí a legislação para puni-los. Senador, hoje o presidente da Câmara, Arthur Lira, na abertura dos trabalhos do Poder Legislativo de 2024, ele disse a seguinte frase: o orçamento é de todas e todos os brasileiros. Uma frase muito linda. Se fosse verdade, a gente está acostumado a ver esse dinheiro escoar aí para bolso de político, ou de aliado, ou de parente. A gente vê o governo Bolsonaro fazendo toma lá da cá com o Centrão, o governo Lula mantendo esse toma lá da cá com o Centrão. A Codevasf, por exemplo, é um exemplo disso, né? O comando indicado pelo Bolsonaro foi mantido pelo Lula, por lá escoa emenda, houve escândalo de sobrepreço, muitas vezes nesse mecanismo que a Vera apontou como orçamento secreto, que continua maquiado, sim, no governo Lula. Você tem um dinheiro chegando para prefeituras de parentes de políticos que fazem negócios com empresas de outros parentes ou aliados, uma série de escândalos envolvendo o orçamento público. Quer dizer, o dinheiro realmente não chega como resultado, como qualidade de serviço público para a população brasileira. O que o senhor pode fazer nesse sentido? Poxa, olha a responsabilidade que você está colocando aqui, né? Bom, primeiro nós somos um senador que representa a oposição, que é minoritária dentro do Congresso Nacional. Eu posso dizer a minha visão sobre a execução orçamentária. Acho que o orçamento é, de fato, a peça mais importante que o Legislativo se debruça, onde se define quais são as prioridades que o Brasil vai exercitar no ano subsequente a partir da proposta do Executivo. Nós temos um orçamento que está desvirtuado pela PEC da transição. Então, você já parte de um princípio que o orçamento ele está gastando mais do que arrecada e está tendo um desequilíbrio evidente das contas públicas. A partir dessa base, nós temos a possibilidade de executarmos o orçamento levando em consideração qual é a prioridade que o Brasil tem, qual é o planejamento que ele tem a partir da PPA, que é o plano plurianual que é aprovado para os 4 anos subsequentes, teoricamente o planejamento que é feito. É feito o planejamento? Porque a gente vê político lutando para atender seus interesses paroquiais. A gente raramente vê um planejamento estratégico agora, eu de destinar recursos a áreas realmente claro, é feito o planejamento, mas eu particularmente discordo da maneira como ele foi feito. Então, nós somos a oposição. Então, o governo, por exemplo, está alocando recursos em obras, na minha opinião, não são as mais importantes. O poder discricionário de um parlamentar no Brasil é bem diferente de outros países do mundo. Houve um processo desde 2015 que se acelerou ao longo dos anos, de que essa discricionalidade passou a ser impositiva. Isso começou em 2015, se eu não estou enganado. Então, nós temos hoje a necessidade de repactuarmos o orçamento. Agora, você precisa ter um governo forte, representativo e com legitimidade para isso acontecer. Nós não vamos ser ingênuos aqui que o poder vai ser entregue de volta graciosamente. Não é porque eu vou dizer que está errado ou está diferente, né? Então, é necessário que você tenha uma nova gestão no Brasil com esse discurso a partir, né, da sua gênese, ou seja, do começo do processo da colocação da sua candidatura. Tem um fato, se você me permite, eu vou tentar ser rápido para contextualizar. Quando houve a redemocratização, houve a pulverização de representações partidárias, até pela questão do bipartidarismo que havia antes de 1985. Então, você chegou a ter, em 2018, 37 partidos com representação dentro da Câmara Federal. Houve a modificação em 2017, você tem um número de votos possível para o partido poder ter tempo de televisão e fundo partidário. Em 2022, que foi praticamente o primeiro ano, isso baixou para 13 partidos. De 37 baixou para 12, aliás. E houve uma recontagem, de última hora entrou o Avante, 13. Hoje a gente tem 14 representações com fusões e com federações. Há uma expectativa de chegar a 10, a 9 em 2026 e 6 ou 5 em 2030. A partir daí, a gente vai ter nitidez programática e ideológica. Porque hoje, você está conversando, está negociando, você está fazendo o seu processo de governabilidade com um número muito grande de legendas partidárias que não tem nitidez ideológica. Então, acho que esse processo, naturalmente, vai levar a uma configuração diferente no cenário político brasileiro. Senador, na eleição municipal se configuram aí algumas alianças que mostram um pouco disso que o senhor está falando. O senhor mesmo, lá no Rio Grande do Norte, deve apoiar um candidato do União Brasil, que hoje, pelo menos teoricamente, está na base de apoio do presidente Lula. E deve haver uma decisão na própria direita, né, na própria oposição, porque o prefeito atual é do Republicanos e não deve contar com o apoio do PL. Essa
pulverização partidária e essa multiplicidade de partidos leva a situações como essa? O senhor acredita que as eleições municipais elas vão ter uma lógica muito local, como é o caso dessa configuração do Rio Grande do Norte, ou a polarização lulismo versus bolsonarismo também vai pautar as alianças Brasil afora? Talvez nas grandes cidades, Vera, porque a eleição municipal é completamente diferente das eleições nacionais. Agora, é evidente que cada presidente de partido em cada estado da federação vai fazer uma estratégia que vai lhe permitir, vai lhe propiciar um conjunto de alianças para o nosso objetivo. Qual é o objetivo do PL em 2026? Fazer o maior número de senadores, para termos uma maioria dentro do Senado da República, fazer uma bancada grande na Câmara Federal, ou do PL, ou de partidos que têm convergência conosco, ou de pessoas dentro desse partido que têm convergência conosco, porque dentro do União Brasil existem deputados que votam contra o governo, dentro do Partido Progressista também, dentro dos republicanos também. Apesar do partido estar dentro da base, tem integrantes desse partido que não coadunam, que não seguem a condição do seu partido. É o caso lá no Rio Grande do Norte. Nós temos uma afinidade maior com o deputado Paulinho Freire, que será o nosso candidato lá, e a nossa perspectiva é fazer um marco de aliança para termos um senador da República e fazermos o governo do Estado e ajudarmos a candidatura que nos interessa, que é a de presidente da República, para voltarmos a governar o país. Então é 24 de olho em 26. Sim, essa é a ideia, é a estratégia partidária. Senador, a gente viu estampado na capa dos jornais no final de semana uma foto do Tarcísio de Freitas, que diz que não quer ser candidato em 26 ao Planalto, né? Mas sorridente ali no palco, com gritos da plateia, volta para o PT, Tarcísio. Essa sedução petista preocupa? De jeito nenhum. Eu conheço Tarcísio, conheço bem Tarcísio. Na época em que ele foi ministro, nós tínhamos um relacionamento fora, inclusive, do Ministério. Ele, como governador de São Paulo, a gente tem conversado sempre. E o fato de ele ser uma pessoa civilizada, simpática, né, que tem esse tipo de comportamento, eu diria, um pouco mais afável, né, do que se pretende que as torcidas olham para... você tem que ter sempre uma cara fechada, né? Tarcísio tem muita convicção do que ele representa, do que ele é, de onde ele chegou, da maneira como ele chegou a ser governador do estado de São Paulo, né? Da gratidão que ele tem ao presidente Bolsonaro, a oportunidade que ele teve de ser ministro de Estado, de servir ao Brasil, né? Então, não tenho dúvida nenhuma que ele, em 2026, vai marchar do nosso lado. Agora, é evidente que o PT tem uma enorme vontade de contar com um quadro como o dele, porque Lula, ao longo de 30 anos, não conseguiu, ao contrário de Bolsonaro, fazer liderança, né? Ele é como aquele mandacaru, ele sobe, ele cresce, mas não nasce nada em volta. Agora, o senhor acha que esses afagos são uma tentativa de neutralizar um eventual adversário em 2026 ou de causar uma briga na base bolsonarista? Porque a gente sabe que o Bolsonaro é muito reativo, muito passional a esse tipo de coisa e não gosta quando aliados seus têm boa relação com o PT. Olha, a forma como o Lula se comporta é muito previsível, né? Ele é aquele ator midiático, né? Ao mesmo tempo em que ele lança impropérios de uma forma, da outra ele lança afagos, né? Aliás, todas as impropriedades que ele fala são relativizadas como deslizes, né? O Bolsonaro está muito tranquilo em relação a Tarcísio, né? Eles conversam sempre. Eu acho que quando tem uma relação política com alguém em que qualquer dificuldade ou qualquer incompreensão, você tem uma conversa imediata, as coisas ficam absolutamente resolvidas. Agora, se você tem uma desconfiança de alguém e deixa essa desconfiança agraçar, crescer, isso pode gerar realmente um processo ruim, senador, que não é o caso de Tarcísio com Bolsonaro. O senhor falou que ao lado de Lula acabou não nascendo novas lideranças, o que é um fato, né? Nos últimos anos, de fato, o PT ficou em volta dele, mas me parece que a direita permanece em volta de Bolsonaro mesmo inelegível. O senhor vê nomes aí que podem vir a surgir como opções para 2026, considerando que o Bolsonaro está inelegível, ou ainda se trabalha com a hipótese de alguma maneira reverter essa inelegibilidade e você continuar falando de Bolsonaro como o grande adversário de Lula? Bom, Ricardo, o Bolsonaro foi declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral pelos motivos, inclusive, que para nós parecem absolutamente frágeis. Por isso que ele, inclusive, impetrou a ação, não transitou em julgado ainda, tá? Nós vamos aguardar a decisão final do Judiciário. Né? Se você quiser fazer uma comparação, Dilma, afastada do governo, né? Ela reúne embaixadores de 170 países e denuncia que havia um golpe no país, em curso contra ela.
né? E ela foi julgada, impeachmentada, e o presidente do STF, na época, que presidiu o seu julgamento, que é o Ricardo Lewandowski, preservou seus direitos políticos, que, por coincidência, é o mesmo que, há 2 meses antes de terminar, né, o seu mandato no STF, deu uma decisão monocrática permitindo que houvesse uma fragilização da administração e governabilidade das empresas estatais, né, permitindo o aparelhamento da máquina pública. Né? Mas, e é o mesmo, inclusive, Supremo, que hoje é o ministro da Justiça. Olha que coisa, não é uma coincidência, né? Mas o fato é que o presidente Bolsonaro, ele vai continuar, sim, candidato, ele é a maior liderança da direita, né? E caso a Justiça, ao final, transitar de julgado, entenda que ele não pode ser candidato, aí nós vamos nos debruçar sobre outra alternativa. Agora, a direita tem, é evidente, isso é público e notório, lideranças expressivas de caráter nacional, né, que vão ajudar tanto a reeleição de Bolsonaro, como poderão ser candidatos no futuro, se houver necessidade. Por exemplo, senador, só para não ficar parecendo que ele é o mandacaru da direita, quem são essas pessoas? Essa foi uma boa provocação. Quem são essas pessoas, então? O senhor fala que tem nomes quais? Ah, muitos. Está aí o Tarcísio, o Zema, o Ratinho, né, quem mais? Algum dos filhos, o Michele? O governador do Goiás, o Caiado. Você tem um grande número de pessoas. Aqui eu estou dizendo aqui os mais evidentes. E tem essa mais especulação gente. sobre a Michele? O que eu sei da Michele é que ela preside hoje o PL Mulher com muito brilho, com muita capacidade, né? Tem feito um trabalho extraordinário, ela tem um talento natural. Eu assisti 2 eventos com ela, um negócio impressionante a comunicação que ela consegue ter. E, a princípio, ela é pré-candidata, se houver o caso. No futuro, provavelmente, ao Senado, lá no DF. Gabriel, para fechar o bloco. Agora, como o senhor analisa as recentes declarações do presidente do seu partido, Valdemar da Costa Neto, em direção ao presidente Lula, em que fez elogios públicos ao Lula, o mandacaru, segundo o senhor, mas, segundo ele, é um nome ainda maior do que o Bolsonaro, ainda hoje, por ter vencido 3 eleições, e gerou uma reação pública também do Bolsonaro. Esse tipo de declaração do Valdemar não acaba criando algumas fissuras na direita, mostrando alguma desorganização nesse processo de fazer, inclusive, lideranças da direita? Gabriel, eu assisti parte dessa declaração e depois o que ele falou em seguida, né? Ele diz em seguida que ele foi descontextualizado e que ele, na verdade, ele fez um elogio ao Lula, ressaltando o fato de que ele havia ganho 3 eleições, mas que, inegavelmente, o carisma e a capacidade que havia do Bolsonaro de mobilizar as pessoas no meio da rua, de forma inclusive espontânea, era inigualável, era uma questão muito diferente de todos os demais. Hoje, no Brasil, há uma certa dificuldade em você constatar que fulano tem uma condição boa ou ruim. Quando eu faço uma crítica ao presidente Lula, eu não posso deixar de reconhecer que ele ganhou 4 eleições, 3 eleições. E elegeu um poste em mais 2 eleições. Então, ele, evidentemente, ele tem uma liderança política, é uma capacidade de organização evidente. Agora, por outro lado, eu quero dizer aqui a vocês que eu tenho 60 anos de idade, estou na política há quase 40 anos. Tá? Eu nunca vi alguém com tanto carisma, com tanta capacidade de mobilização, com tanta empatia com a população como o presidente Bolsonaro. Ele realmente é um fenômeno. Perdeu, né? Mas ele perdeu. Já estamos no bloco? Eu ia sair para o intervalo, mas... Tem carisma, mas perdeu. E aí? Olha, Thaís, às vezes as pessoas que você elege a democracia tem isso, né? Você nem sempre elege o melhor candidato, você elege aquele que eventualmente representa naquela oportunidade um contraponto. Às vezes você não vota, né, pelo melhor, você vota por aquele que você tem menos temor, aquele que você acredita que vai se contrapor, ou que você de alguma forma não acredita que deva continuar. Se você for fazer uma disputa de carisma, desculpe, Thaís, se a gente botar os 2 na Avenida Paulista, eu sei que um vai ser aplaudido, o outro vai ter dificuldade de andar. E o que vai ter dificuldade é Lula. Senador, o senhor falou no bloco anterior sobre o projeto da direita de fazer maioria no Senado em 2026. Isso também sempre foi uma defesa que o Bolsonaro fez e que o Lula fazia lá atrás, quando ele enfrentou o mensalão. Nesse caso da direita, essa estratégia tem a ver com a necessidade de fazer uma maioria, por exemplo, para votar impeachment de ministros do Supremo? O Senado é o órgão que faz justamente esse freio e contrapeso em relação ao Supremo.
E eu estou dizendo aqui, desde o início da nossa conversa, a importância de que o Senado ele possa fazer com que cada um dos poderes exerça, de fato, sua prerrogativa. O impeachment está previsto na legislação, mas é o último remédio, né? Eu acho que se houver a necessidade de se empreender um processo de impeachment e nós tivermos um número suficiente de senadores e uma pressão popular e motivos jurídicos para acontecer, não vejo por que não acontecer. Eu acabei de dizer aqui que ninguém está acima da lei, né? Ninguém pode deixar de ser fiscalizado ou questionado ou como é que se chama? Investigado, né? Isso é uma coisa absolutamente normal. Mas a questão da maioria do Senado e maioria da Câmara é muito mais na perspectiva de podermos ter o controle da pauta. Porque quem está na presidência do Congresso Nacional define a pauta do Congresso Nacional, define a pauta do Senado da República e é uma posição extremamente relevante dentro do processo democrático que nós temos. Porque apesar de sermos um presidencialismo, nós temos um Congresso que tem um poder, que o próprio Felipe estava colocando aqui, que é bem importante na definição das políticas públicas. E tem um fato extremamente relevante, que é a redefinição de como vai se dar, por exemplo, a questão do orçamento. Como é que você pode modificar ações como essa se você não tiver maioria dentro do Parlamento, dentro do Senado, dentro da Câmara Federal? Agora, sobre essa questão do impeachment de ministro do Supremo, durante o embate com o Valdemar, o presidente Rodrigo Pacheco disse que o Valdemar publicamente externa posições a favor de impeachment, mas que nos bastidores, nas palavras dele, passa pano, né? Passaria pano para o impeachment. Como é que são essas discussões dentro do PL? De fato, ele passa pano? Não sei, deve ser uma conversa dele com o Valdemar, suponho, porque ele está falando que são conversas que os dois têm. Sim, mas né? eu digo, não bastidores, de maneira geral. Mas eu não tenho. Se ele tem acesso, ele deve ter conversado com o Valdemar. Mas nas discussões do PL, como é que é a posição do Valdemar? Desculpe, o Rodrigo não tem discussão com o PL. Não, se ele falou, sim, mas eu estou me referindo especificamente a essa situação que você está dizendo do Rodrigo. Se ele conversou com o Valdemar, é uma conversa entre ele e o Valdemar. Eu não sei. Internamente no PL, essa discussão dentro do PL, nós somos absolutamente pragmáticos em relação a essa situação. Nós sabemos que hoje nós somos minoria dentro do Parlamento. Deve ter dezenas de pedidos de impeachment que foram feitos ao presidente do Congresso Nacional. Se ele abrir a gaveta, ele deve sair esborrotando. Inclusive contra Alexandre de Moraes. Um deles, inclusive, foi feito pelo presidente da República. Me parece que foi o único que ele respondeu. Sim, mas ser pragmático nesse caso, então, é dizer, não adianta, não vale a pena ir por esse caminho. Não é isso. Você tem as circunstâncias, você tem os elementos para que o impeachment seja resolvido. Não é só você ter o abuso de autoridade. O abuso de autoridade, na minha opinião, acontece. Na hora, por exemplo, que o Congresso Nacional solicita, dentro da sua condição constitucional, informações de uma agência de inteligência e não é concedido, sobre a alegação de que está havendo uma investigação do STF. Como não é concedido, se é o direito constitucional dessa comissão fazer a fiscalização? O abuso de autoridade, na minha opinião, está evidente na hora em que o ministro Alexandre de Moraes, sendo vítima de um processo, julga o processo. E daí? Nós temos 30 senadores, nós precisamos que o presidente do Congresso paute. Cadê a pressão das ruas? Cadê a sociedade gritando? O processo de impeachment não é... E aí a gente tem que ser absolutamente correto nesse aspecto. Não é uma decisão individual ou coletiva de um grupo de 20 ou de 30 senadores. É uma circunstância que foi criada pela sociedade. A sociedade precisa criar essa situação para que isso ocorra e hoje isso não existe. Mas, senador, sobre foro privilegiado, não fica parecendo uma covardia da oposição apoiar o fim do foro privilegiado agora para escapar das mãos do ministro Alexandre de Moraes? Não se está se falando de escapar das mãos do ministro Alexandre de Moraes, está se falando de retirar essa relação que existe entre o Supremo Tribunal Federal, que é pública, e parlamentares que têm inquéritos no Supremo Tribunal Federal e que se sentem, de alguma forma, compelidos a mudar seu posicionamento em função dessa relação. Tudo bem, escapar do Supremo. Acabar o Supremo? Não, quem está dizendo isso? Escapar do Supremo, não é isso que a gente está falando. Não, eu estou dizendo o seguinte, você tem que ter independência entre os poderes, Thaís. Se você está interpretando dessa forma, eu sinto muito. Eu estou falando de independência, eu estou falando da possibilidade de que a prerrogativa parlamentar seja exercida com altivez, sem receio. Eu vou lhe dar um exemplo do que está acontecendo no país. Isso é uma questão muito pessoal. Quando houve a busca e apreensão contra o deputado Jordi, a minha filha, de 15 anos, que é a mais nova, estava comigo na praia. Eu interrompi minhas férias e vim para Brasília. Em seguida, houve contra o delegado Ramage, o deputado Ramage.
No domingo seguinte, houve contra a casa do presidente da República, que coincidentemente era o ex-presidente, líder da oposição, e o alvo não era ele. Numa live que ele faz para quase 12 milhões de pessoas acumuladas até agora. Então, o que é que minha filha disse quando foi para a escola pela primeira vez a minha esposa? Mamãe, a partir de agora a gente vai ter que dormir composto, porque a Polícia Federal pode chegar a qualquer momento na nossa casa. Então, esse clima, infelizmente, talvez você não sinta, mas quem faz oposição ao governo sente. As pessoas estão se sentindo jungidas, estão se sentindo pressionadas de uma forma indevida. Senador. Não é a democracia que nós queremos no Brasil. Se um parlamentar não tem a possibilidade nem a capacidade de exercer as suas prerrogativas com altivez e com independência, alguma coisa está errada na democracia. Eu queria saber, e se o devido processo legal e o arcabouço jurídico está sendo virado do avesso e a exceção se tornou regra em defesa da democracia, a democracia tem algum Gabriel, problema que precisa ser corrigido. Senador, o senhor falou de uma insegurança em exercer um papel de oposição do Brasil nesse momento, relatou essa frase da sua filha, dizendo que teria que dormir composta por medo da Polícia Federal chegar à sua casa, mas tão logo aconteceu nessas 3 operações que o senhor citou, o principal alvo do presidente do seu partido, de boa parte da oposição do país, foi justamente o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. O presidente do seu partido chegou a defini-lo como frouxo em relação aos atos do Supremo, palavras do Valdemar da Costa Neto, e omisso em relação a um suposto papel carimbador que o Senado teria assumido nessa legislatura. Perguntou ao senhor qual é a responsabilidade do Pacheco nesse momento em toda essa condução que o senhor diz ser tão errônea. O que eu estou falando, e aqui eu quero inclusive me solidarizar, porque eu acho que esse tipo de agressão não soma, não contribui. Tá? Não é acusando pessoas do parlamento que a gente vai chegar ao fim que nós imaginamos. É que as ações que estão sendo votadas agora pelo Senado da República, a pauta que vai ser implementada é uma pauta que fortalece o Legislativo. Então, nós somos favoráveis a essa pauta. A cobrança que nós fizemos ao presidente Rodrigo Pacheco, desde a minha eleição e durante todo o ano passado, e nas conversas que eu tive ultimamente, é o seguinte: olha, presidente, o senhor é presidente do Congresso Nacional. Isso não pode ser banalizado. Não pode haver um processo em que vazamento de informações sigilosas que não são dadas nem aos investigados, nem aos advogados dos investigados, mas são publicizadas em lives por advogados que têm acesso aos ministros do Supremo Tribunal Federal, falam publicamente que parlamentares vão ser alvo de operações. Então, isso é uma tentativa clara de calar a oposição. Então, é isso que nós estamos dizendo ao presidente e nós estamos recebendo uma reação do presidente no sentido de votar pautas que fortalecem as prerrogativas do Senado. Eu não faço acusações nem adjetivo ao presidente do Senado, do Senado Federal. Já que o senhor trouxe a questão pessoal aqui para o centro da roda, no meio do ano passado, durante uma audiência na Comissão de Segurança, falando do 8 de janeiro, dos presos do 8 de janeiro, o senhor se emocionou e foi consolado pelo seu pai, que é senador também. Queria saber por que o senhor chorou e se tem alguma pessoa querida, próxima, tua, que está presa ou envolvida nesse processo. É uma questão pessoal, inclusive pedir anistia? Lana, eu faço política porque eu acredito que a política é um instrumento de transformação da sociedade e pode ser positivo ou negativo. Eu tenho o maior orgulho de fazer política. Meu avô era político, meu bisavô era político, meu avô é o nome da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, de João Marinho. Tá? E foi um gesto dele em defesa da inviolabilidade do mandato que permitiu, em 1968, que permitiu que ele fosse homenageado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. Está imortalizado lá. Eu, como líder da oposição, visitei a cadeia, a Papuda, a Colmeia, vi a condição dos presos. Quando você comete um ilícito, quando você comete um crime, quando você mata, rouba, quando você engana alguém, você sabe que tem um risco inerente daquela ação que você está perpetrando. Você pode eventualmente ser preso. Mas quando você encontra pessoas idosos, pessoas crédulas, pessoas que têm todo um histórico de família, de serem religiosos, de estarem acreditando que de alguma forma estão contribuindo para o Brasil porque estavam protestando, senador, serem arrastados como no processo de uma prisão industrial, porque não houve individualização do processo, porque quem barbarizou, quem depredou, poderia, pelas câmaras, pelos elementos ali ter sido individualizados. Então, tem muita gente que estava ali
que estava doente, que eram pessoas de rua, em situação de rua, que eram ambulantes. Por alguém para estar ali, né, senador? Que eram pessoas, por exemplo, como o Clezão, que teve 35 ou 33 atendimentos médicos, que teve laudos dizendo que ele não poderia ficar preso, que ele deveria ser solto, que teve definição do Ministério Público pedindo para ele ser solto, e 3 meses depois da definição do Ministério Público, ele morreu no cárcere. É o caso de milhares de encarcerados no Brasil. Mas eu estou falando o seguinte, é uma diferença de alguém que foi fazer um protesto, não estou falando quem barbarizou, que você está pegando, você está generalizando, e que não imaginava que poderia estar incorrendo num crime, ou de alguém que deliberadamente comete um crime. Aliás, a gente está vendo essa relativização agora. Eu acho que nós a gente também por exemplo, pode correr o risco de vitimizar quem é criminoso. Felipe, para a última do programa. Não, mas Vera, mas me foi feita uma pergunta, eu estou dando uma resposta dentro do meu sentimento. Eu me emocionei com um processo que eu tive a oportunidade de testemunhar. Mas o senhor está dizendo que eram velhinhas que estavam lá de boa fé, senador. Isso sim, estavam de boa fé. A gente assistiu pode haver os mal intencionados que têm que ter a sua culpa individualizada. Mas o que houve foi uma produção industrial, tá? Um Ctrl-V, Ctrl-C. Produção industrial de destruição dos prédios públicos. As acusações normalmente são as mesmas, não fizeram nem vírgula. Felipe. Senador, eu queria pegar uma questão de fundo de todos esses embates. O senhor falou rapidamente sobre educação, apontou a doutrinação ideológica, que é um problema que existe, eu já apontei vários casos. Mas é um problema mais recente. O problema da educação no Brasil é muito antigo, inclusive ali há mais de 140 anos, por volta de 1880, o jurista e que foi político também, Rui Barbosa, foi relator da Comissão de Instrução Pública na Câmara dos Deputados, fez um relatório em que havia frases como o Brasil é um país de analfabetos. O Joaquim Nabuco, mais influente dos abolicionistas, fez uma análise mostrando que a causa seria o regime escravocrata, que não havia o interesse do regime em educar as pessoas. Então eu pergunto, há um interesse dos políticos em que as pessoas no Brasil realmente sejam alfabetizadas, ou o interesse é que elas fiquem presas em todos esses embates rasteiros, idolatrando populistas e falando sobre tretas? Felipe, eu poderia começar pelo final. As regiões mais prósperas e que têm melhor condição de educação votam na direita. Então, é evidente que se eu sou alguém da direita, eu prefiro que as pessoas sejam escolarizadas. Mas, tirando essa questão que o próprio mapa eleitoral mostra, o Brasil teve um processo que eu vou chegar mais recente, que foi a reforma eleitoral, a reforma educacional de 69 e 70. Eu fiz o exame de admissão, eu fiz o primário e para ir para o antigo ginasial, a 5ª série ginasial, você tinha que fazer o exame de admissão. Quem passasse, na época, ia para uma escola pública de qualidade. Quem não passasse ia para uma escola privada se o pai pudesse pagar ou não ia estudar mais, fazia só o primário. Então você tinha matrículas para a maioria da população até o 4º ano primário, mas não tinha educação para os anos subsequentes na quantidade necessária. O regime militar fez essa transição, quer dizer, ampliou o acesso à educação, mas nós tivemos, isso aconteceu no mundo inteiro, mas no Brasil nós perdemos a capacidade de dar qualidade aos nossos professores. Você fazia no antigo ginasial, você estudava grego, latim, você estudava física, tá? Então você era uma pessoa que estava escolarizada nas boas escolas públicas que existiam naquela época. Então houve uma fragilização do processo de formação de professores, que coincidiu, infelizmente, com a doutrinação da formação dos professores alfabetizadores, quando a ideologia passou a ingressar dentro das universidades nessa formação, e nós estamos pagando o preço até hoje. Se você for propor aos professores que eles sejam avaliados, não para serem demitidos, mas para verificar qual é a sua fragilidade, para que eles possam ser treinados e capacitados e melhorar a sua performance na transmissão do conteúdo, há uma revolução. Porque a corporação dos professores prefere o pacto da mediocridade. Ele não quer que os melhores sejam premiados, eles querem que haja uma padronização por baixo, infelizmente, da educação. Os professores são bem intencionados, mas a grande parte dos seus líderes e a sua formação, né, não tem ajudado na melhoria da qualidade da educação. E o Brasil continua entre os piores do mundo no PISA, né, no exame internacional. E a repetição, infelizmente, desse ciclo vicioso.